Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. E eu já peço desculpa para vocês porque a minha câmera tá meio desfocada e esse é um dos motivos de eu, pela primeira vez no meu canal, ficar sem vídeos há mais de um mês, né? A minha câmera eu acho que quebrou, simplesmente ficou desfocada. E ó, quando eu fico para cá, ela simplesmente desfoca mais. Quando eu fico mais perto, ela fica um pouco menos desfocada. Então eu vou colocando em alguns momentos aqui vídeos dos assuntos, imagens do que eu estou falando para facilitar a vida de vocês, porque hoje a gente vai falar sobre o Al-Ahly novamente campeão. Parece que todo ano vem aqui para falar a mesma coisa, para analisar a mesma coisa, mas dessa vez a gente teve um contexto de título do Al-Ahly sobre o Esperance diferente do ano passado e algumas questões táticas, comportamentais de projetos que eu acho muito interessante da gente discutir por aqui. Então, se você se compadeceu com a minha câmera desfocada, deixa um like aqui. Está chegando, saiba que aqui é a Casa do Futebol Africano no YouTube do Brasil. Vou voltar a traçar mais outros assuntos, mas quem está chegando agora tem mais de 100 vídeos sobre o futebol africano aqui no canal. Aproveita, siga e comente e principalmente deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar mais longe. O Al-Ahly chegou ao seu 12º título no continente africano, o time de maior popularidade da África, o time com mais títulos no continente africano, e o Al-Ahly simplesmente chegou na sua quarta, quinta final consecutiva na Liga dos Campeões da CAF, o que nunca nenhum clube na história do futebol africano conseguiu. Só o Mazembe, lá na década de 60, tinha chegado 4 vezes seguidas a uma final da Liga dos Campeões da África. E agora o Al-Ahly basicamente conseguiu ultrapassar essa marca da década de 60, que era do Mazembe, e mais uma vez conseguiu conquistar o título, dessa vez sobre o Esperance de Rodrigo Rodrigues, ex-Juventude e Ansassi, aquele ex-Curitiba, ex-Vasco. Mas a gente tem algumas características interessantes para perceber como esse caminho do Al-Ahly até o título foi bem diferente do ano passado. O Al-Ahly do ano passado fez uma fase de grupos no qual quase foi eliminado, jogou muito mal na fase de grupos, mas na temporada passada fez um mata-mata exemplar a nível tático e de reparos táticos perfeitos que fez do Al-Ahly um Al-Ahly dominante, especialmente nas fases mata-mata, eliminatória. Dessa vez, o Al-Ahly nessa temporada teve diversos problemas, especialmente em relação a desfalques. Durante a competição, como o Al-Shahat se lesionando, o Ashur, meio-campista, se lesionando no meio do caminho, o Percy Tau se lesionando no meio do caminho, só que das quartas de final para frente, o Al-Ahly conseguiu aos poucos ir se recuperando e os seus principais medalhões, seus principais jogadores foram voltando de lesão e quando o Al-Ahly está completo, o Al-Ahly é muito difícil de ser batido. E, claro, em algum momento você deve falar, Luiz, de novo o Al-Ahly campeão, todo ano o Al-Ahly sendo campeão, você vai olhar aí numa planilha, vai olhar, o Al-Ahly mais uma vez na final da Liga dos Campeões da CAF, deve ser o torneio mais fácil do mundo, parece que nenhuma equipe se desenvolve no continente africano, e aí é para isso que a gente tem esse canal aqui no YouTube, é para isso que a gente tem o África Mamba, porque a gente teve mais um ano com a Mamelodi Sundowns se desenvolvendo muito, com um dos melhores futebol do continente africano novamente, caindo, infelizmente, na semifinal para o Esperance, né? E o Mamelodi Sundowns naquele quase, como sempre, em algum momento, uma melodia deve voltar a conquistar a Liga dos Campeões da CAF, mas não será nesse ano. O Esperance, de Miguel Cardoso, e eu posso até fazer um texto lá no Twitter futuramente para falar sobre esse projeto que é muito interessante, projeto que tem apenas 6 meses e já chegou numa final da Liga dos Campeões da CAF. E o Kohler, cara, o Kohler, que é simplesmente o cara que foi muito criticado por algumas decisões táticas nessa temporada, mas que terminou e a temporada e a torcida dando razão a ele. E é sobre modelos táticos que eu quero falar, especialmente desse Al-Ahly que venceu, sobretudo, por escolhas extremamente táticas e inteligentes do Kohler na final. Se a gente for olhar qual foi essa escalação do Al-Ahly contra o Esperance no jogo de volta no Cairo, a gente vê que a gente teve o desfalque do Malu, né? O Malu que é um dos principais jogadores lateral esquerdo do Al-Ahly, que acabou se lesionando e acabou não jogando a partida de volta. E isso obrigou a equipe do Al-Ahly a basicamente mudar
o seu modelo tático. Aqui, na disposição tática colocada pelo Google ali, quando a gente coloca no Awali, tá aparecendo ali basicamente uma linha D4. Mas, na verdade, o Kohler com o Fuad, ele teve a sua grande cartada, porque com a bola, e muitas vezes sem a bola, essa linha D4 formava uma linha D3, e a linha D3, especialmente sem a bola, no momento de transição defensiva, basicamente ajudou o Kohler a bloquear todo o meio de campo criativo do Esperance, especialmente do Yan Sassi. O Malu, ele faz parte de um padrão muito específico dessa geração do Al-Ahly, que é de utilizar muito as extremidades do campo, muito com o Rani, lateral direito, e o Malu, são dois jogadores que utilizam muito os corredores e é uma característica muito interessante do Al-Ahly, que foi dominante nas últimas temporadas, utilizando o Malu, lateral esquerdo tunisiano, e o Rani como os grandes apoiadores ofensivos, e tem sido essa grande cartada do Al-Ahly nos últimos anos, tanto com o Pitts Mosimane ainda, ou nas últimas 2 temporadas com o Kohler. Só que agora ele coloca o Fuad, que até certo ponto forma uma linha D4 ali no primeiro momento, mas muitas vezes formava uma saída D3 e o Fuad fazendo esse jogador que não ia utilizar tantos corredores como o Malu utilizou, por ser um jogador um pouco mais defensivo, mas que conseguia fechar muito bem as linhas, e o que fez o quê? Boa parte do tempo o Al-Ahly tivesse mais o domínio do jogo, a distribuição do jogo e o domínio do jogo mais pelo seu meio de campo, não utilizasse tantos corredores pelo lado esquerdo com a ausência do Malu, mas que conseguisse neutralizar especialmente ali o Esperance, principalmente com o Yan Sassi, que jogou mais por dentro, e assim, foi um modelo tático do Kohler que encurtou os espaços entre defesa e meio de campo e dificultou muito a construção e as bolas jogadas para o Yan Sassi durante todo o jogo, e deu extremamente certo, e foi um jogo bastante controlado pelo Al-Ahly nessa final. Por outro lado, para além da questão tática, que é muito importante, é importante a gente falar também desse meio de campo do Al-Ahly. Se a gente olha esse meio de campo com Taufik, Atia e Ashur, a gente percebe que foi um modelo tático que basicamente foi preponderante para o Al-Ahly nessa temporada vencer. O Al-Ahly, em boa parte dos jogos eliminatórios, tanto em casa e fora, ganhou graças ao seu meio de campo. Não à toa que o Taufik foi o seu principal jogador, o melhor jogador em campo da final jogada no Cairo, justamente por ter sido um bom ladrão de bola, o principal ladrão de bola do Al-Ahly e o principal ladrão de bola dessa competição, junto com o Karamoko do ASEC Mimosas. O que eu quero dizer com isso? Eu falava muito durante a transmissão na Band, que eu tive o privilégio de fazer, né? E graças a vocês que dão moral ao meu trabalho, eu comentei a final da Liga dos Campeões da CAF na Band e no Band Esportes, e eu falava como o Taufik é aquele jogador invisível, que quase ninguém vê, mas que ele tem uma boa taxa de roubadas de bola, e isso foi muito importante também para o controle de jogo, quando o Al-Ahly precisava se defender, quando não tinha bola, principalmente no Esperance, jogando muito mais em contra-ataque, em transições ofensivas rápidas, não tendo muito aquela oportunidade de ser o Esperance que a gente viu nos seus melhores momentos, inclusive no jogo de ida na Tunísia. Então, o Ashur, para mim, se consolidou como o melhor meio-campista de clubes do continente africano, mas o Taufik fazendo esse trabalho do ladrão de bola foi o melhor em campo, mas é impressionante como essa trinca, o Ashur, um pouco mais à frente, conseguindo ter um pouco mais de liberdade para criar, especialmente para ser aquele jogador que conseguia romper as linhas defensivas do Esperance da Tunísia e de outras equipes durante toda a competição, porque é um jogador que, para além de ter uma boa movimentação jogando por dentro e muitas vezes jogando até pelo lado esquerdo, jogando como meia pela esquerda, ele também tem a capacidade de ter um bom drible e, sobretudo, um bom arremate de longa e média distância, que foi muito importante tanto nos jogos de ida, por exemplo, na Tunísia, como no jogo de volta no Cairo. O Ashur, um jogador exemplar, específico, muito bom, se destacou muito. Para mim, o melhor jogador do Al-Ahly dessa competição, o Ashur, jogou muita bola. Só que, assim, para além de modelos táticos e como o Kohler também foi se adaptando durante essa competição, jogando fora de casa, o Kohler se adaptava ao seu adversário, muitas vezes tendo menos a bola, entregando a posse de bola aos seus adversários, como foi contra o Simba na Tanzânia, como foi contra o próprio Esperance na Tunísia, entregou a bola ao seu adversário
adversário e se adaptava ao seu adversário, a gente via um outro modelo tático do Esperance quando jogava em casa, tendo muito mais o controle e a posse de bola, o que mostrou uma outra característica do Kohler nessa edição. Se adaptar ao adversário, não ser um cara de ideias fixas. Ele ia movimentando as peças e o seu esquema tático, especialmente as suas peças dentro do tabuleiro, de acordo com a dificuldade e com o campo que fosse jogar. Por outro lado, a gente teve um Al-Ahly que não teve nessa temporada um futebol muito dominante, como foi o ano passado, especialmente em fases eliminatórias, mas um Al-Ahly que soube jogar. E aí entra a camisa, né, cara? Assim como a gente fala com o Real Madrid, que é aquela equipe que, por exemplo, chega em momentos decisivos, já tem aquela sensação de que podem ter o controle do jogo mesmo quando não tem. Ou seja, mesmo quando estão sob pressão, sabem jogar sob pressão. O Al-Ahly na temporada passada foi jogar uma partida de volta contra o Raja Casablanca lá no Marrocos. Nem parecia que estava jogando com uma torcida incendiando o estádio. Foi jogar na Tunísia, na ida da final, nem parecia que estava jogando com uma pressão absurda. Chegou em casa, conseguiu um gol, perdão, bem no começo, e aí depois controlou o jogo, e aí jogou junto com a sua torcida, mais de 75 mil torcedores no Estádio Internacional do Cairo, o que demonstra também que essa é uma geração que já atua há muito tempo, há pelo menos 4, 5 anos. Então é uma seleção que boa parte também joga junto na seleção do Egito e também joga, independente das mudanças de técnicos nos últimos anos, com o Pítio Mosimane, depois o Ricardo Soares, que não deu certo, e agora o Kohler, é uma equipe que tem uma capacidade psicológica e de preparo psicológico para conseguir jogar nos principais estádios que têm mais pressão, por exemplo, no continente africano, desde os estádios na Tanzânia até os estádios no Marrocos ou os estádios na Tunísia, por exemplo. Então, para além da questão tática, que foi extremamente importante, a questão psicológica, mental e da camisa e do que o Al-Ahly representa também fez desse Al-Ahly um fator muito importante de um time muito vencedor. 12 títulos, a equipe que tem a maior torcida do mundo e mais um torneio que o Al-Ahly consegue conquistar e mais uma final. Agora, o que a gente deve se perguntar é: qual vai ser o próximo passo desse projeto? Jogadores como o Abdel Monem, muito interessado por clubes europeus, o Galatasaray está querendo contratá-lo, o Mônaco também da França está de olho nele, alguns outros jogadores não devem ficar, mas a gente teve alguns destaques, como eu disse, com o próprio Ashur, o Taufik, o Percy Tau não jogou tão bem semifinal e final, mas fez mais uma grande competição, também deve renovar o contrato com o Al-Ahly, o Modeste, que chegou com grande pompa para ser contratado aí para o Al-Ahly, não se adaptou e não vai renovar com a equipe do Al-Ahly, mas um outro destaque também importante que foi o Schober. O Schober, cara, ele simplesmente teve uma grande responsabilidade, que era entrar no lugar, especialmente do El Shenawy, que se lesionou na Copa Africana de Nações ainda. E ele simplesmente encerrou a Liga dos Campeões da CAF sem tomar um gol. O Schober, filho do primeiro Schober lá, do Ahmed Schober, ex-goleiro também do Al-Ahly, da seleção egípcia, com 24 anos, ele conseguiu ter uma sequência, ele simplesmente terminou a Liga dos Campeões da CAF sem sofrer nem sequer um gol. Não foi vazado em todos os jogos da competição, inclusive escolhido o MVP do torneio da Liga dos Campeões da CAF, o que demonstra também uma competição que demonstrou bons sistemas defensivos construídos pelas equipes africanas. E eu falo que, até certo ponto, é uma referência àquele bom sistema defensivo montado pelo Marrocos na última Copa do Mundo e uma escola aí do Walid Regragui também no norte africano fazendo diferença. Se a gente for resumir o que foi essa Liga dos Campeões da CAF, com muitas equipes com modelos táticos diferentes, a gente pode colocar que foi uma edição da Liga dos Campeões da CAF onde o sistema defensivo venceu. As melhores defesas construídas chegaram mais longe. Tanto a do Esperance quanto a do Al-Ahly. Não é à toa que o Schober, que muito possivelmente seja o sucessor do El Shenawy, tanto no Al-Ahly como na seleção egípcia, demonstrou também que o melhor sistema defensivo foi capaz de resistir
as grandes pressões dos grandes estádios, das grandes equipes, e o Schober talvez aí sendo o grande destaque junto com o Ashur nesse elenco do Al Ahly. Então, um grande destaque para os sistemas defensivos, que foram os destaques positivos a nível de sistema tático dessa edição da Liga dos Campeões da África. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse Al Ahly, qual é o próximo passo do futebol africano? Lembrando, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do título do Al Ahly e do panorama do futebol africano também. Eu já peço novamente desculpa, tá? Porque a minha câmera tá desfocada. Possivelmente eu volte ainda essa semana de publicação desse vídeo com outros assuntos, com essa câmera desfocada ainda, mas por favor, não desistam de mim, eu vou dar um jeito nisso, mas eu não queria não deixar de fazer um vídeo tão importante para falar de algumas impressões. E muito obrigado também a quem acompanhou as minhas transmissões lá na Band, no Band Esportes, agradecendo também toda a galera da Band, do Band Esportes, que foram incríveis comigo e me deram a oportunidade da minha vida, que é fazer uma Copa Africana das Nações no começo do ano e poder comentar pela primeira vez uma competição que nunca havia sido transmitida no Brasil, a Liga dos Campeões da África, a Liga dos Campeões da CAF. Ô sorte, né? Ô sorte. Deixa um comentário aqui. Vai, cara, não vai cair o dedo se colocar um like aqui. Por favor, ajuda no like, nosso canal independente. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do África Mamba, que é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil. Até a próxima e fé.